Ora então, muito boa tarde a todos, Sr. Deputado, Sra. Secretária de Estado. Vamos dar início aos trabalhos da nossa Comissão. A parte número 1 da nossa ordem de trabalhos prevê a audição do Governo nos termos da linha A do número 2 do artigo 4 da Lei de Acompanhamento da Pronúncia da Assembleia da República, no âmbito do processo da construção da União Europeia. A representante do Governo será a Sra. Secretária de Estado. E como tenho a indicação que a Sra. Secretária de Estado tem que sair às 15h20... 15h15? Ai, menos 5 minutos. Então, eu proponho de passar-nos diretamente à intervenção da Sra. Secretária de Estado. Tem a palavra, tem 10 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, e é sempre um gosto, senhores deputados, senhoras deputadas, é sempre um grande gosto estar aqui na Comissão de Assuntos Europeus. Devo dizer que a lei que o Sr. Presidente referiu refere-se a Conselhos Europeus formais ou extraordinários. No caso, o que nós teremos no próximo dia, amanhã concretamente, é uma reunião informal que não tem agenda pública, que não tem conclusões, não há preparação de conclusões e depois não há conclusões formais. E por isso é que nós tínhamos pedido à Assembleia, isto, enfim, já o fizemos várias vezes, para, enfim, fazermos estas audições no âmbito do regimento da Assembleia da República, que as fizéssemos, enfim, para aquilo que está previsto na Assembleia da República, que é os Conselhos Europeus formais e extraordinários, e não os informais. Mas, enfim, posto isto, e já que a Comissão entendeu que ainda assim pedia para vir cá o Governo, aqui estou eu para dizer, enfim, fazer as observações possíveis sobre o que se passará ou o que antecipamos que possa acontecer amanhã na reunião informal dos chefes de Estado e do Governo. E gostaria de começar por referir que os tópicos, enfim, fundamentais que prevemos que serão debatidos nesta cimeira, neste encontro informal, é o futuro da defesa e o debate sobre a Ucrânia. Será isto fundamentalmente que acreditamos serão os tópicos a serem tratados. Sobre a defesa, o Presidente do Conselho tem falado sobre 3 questões que são relevantes na perspectiva da Presidência do Conselho, que é de que forma é que os Estados-membros podem acelerar o desenvolvimento de conjunto de capacidades na defesa, quais são os instrumentos e programas da União Europeia que podem ser utilizados para apoiar os Estados-membros que estão no flanco leste e têm enfrentado ameaças crescentes e como podem os Estados-membros assegurar uma supervisão política eficiente e coordenação eficaz a nível das políticas de defesa. Relativamente à primeira questão, sobre o desenvolvimento de capacidades, entendemos que a União Europeia deve assumir uma maior responsabilidade pela sua segurança, suprir lacunas na área da defesa e avançar para uma maior autonomia estratégica e, por isso, Portugal apoia a prioridade dada ao reforço das capacidades de defesa dos Estados-membros da União Europeia e a base tecnológica e industrial de defesa europeia. Nesse sentido, saudámos desde o princípio as propostas do Livro Branco sobre o futuro da defesa europeia e neste momento estamos a aguardar que sejam concretizadas num roteiro. Sobre o desenvolvimento de conjunto de capacidades, consideramos que devem garantir complementaridade e interoperabilidade entre os Estados-membros e com aliados da NATO não pertencentes à União Europeia e alinhar as prioridades dos Estados-membros também com os compromissos assumidos no âmbito da NATO. Entendemos também que a aquisição colaborativa aumenta a eficiência através da cooperação industrial, agrega procura, gera economias de escala, reduz a fragmentação nos sistemas de armas e, por isso, reconhecemos o papel fundamental das instituições europeias no reforço das capacidades. Através, por exemplo, do Defence Readiness Task Force e da plataforma Matchmaking G2G. Aproveitamos aqui também para destacar a importância da criação de mecanismos de monitorização eficientes, transparência e orientação técnica e consideramos que, à luz do contexto atual, é fundamental defender a importância de aprofundar a cooperação entre a União Europeia e a Ucrânia
nomeadamente na integração da indústria da defesa ucraniana na base tecnológica e industrial de defesa europeia. Aqui gostaria também de referir o exemplo concreto da parceria estratégica entre Portugal e a Ucrânia, em particular entre as respectivas marinhas dos dois países, no desenvolvimento de drones subaquáticos no quadro da Maritime Capability Coalition. É também, aproveito para indicar aqui aos senhores deputados que, correspondendo a uma solicitação da Defence Readiness Task Force, Portugal manifestou interesse em participar em várias áreas, como mísseis, defesa aérea, sistemas de artilharia e liderar em sistemas de drones, onde os senhores deputados saberão que temos grandes competências. Isto exigirá um esforço de financiamento ao longo dos próximos anos e, na nossa perspectiva, não deve ser rejeitada nenhuma opção, incluindo a de emissão de dívida conjunta, embora todos sabemos aqui, em particular nesta comissão, que é, enfim, um tópico sempre difícil de chegar a consenso dentro da União Europeia. No que respeita à segunda questão sobre o apoio da União Europeia aos Estados-membros no flanco leste, nós consideramos que há propostas no âmbito do livro branco que são às quais podem recorrer, como, por exemplo, o instrumento SAFE ou a cláusula de derrogação nacional do Pacto de Estabilidade e Crescimento e até a reorientação dos fundos de coesão. Sobre as ameaças híbridas, salientamos aqui, e é importante salientar que existe já um instrumento, uma caixa de ferramentas, uma toolbox, como se costuma dizer nos conselhos, para combater as ameaças híbridas, e os Estados-membros já recorreram a equipas de resposta rápida da União Europeia contra ameaças híbridas e, como sabem, e é bastante... tem sido, enfim, um âmbito de algumas notícias também, sabem que foram destacados este ano pela primeira vez a pedido da República da Moldova no período pré-eleitoral há uns meses. Reforçamos aqui também, na nossa perspectiva, a importância da cooperação UE-NATO. Sobre no discurso da Presidente von der Leyen recente sobre a ideia de lançar um programa de apoio aos países no flanco leste da UE para reforçar a vigilância espacial das fronteiras em tempo real, com certeza que Portugal apoia iniciativas que possam reforçar essa defesa do flanco leste, mas sem deixar de ressalvar que continuamos a defender a importância de uma abordagem integrada e numa lógica, enfim, que abranja todos os Estados-membros da União Europeia que poderão vir todos a ser afetados por questões desta natureza. E, por fim, numa questão de supervisão política, o Conselho de Negócios Estrangeiros vai continuar a supervisionar o trabalho de coordenação que tem sido, aliás, na sua formação de defesa, vai continuar a supervisionar o trabalho de coordenação desta Defence Readiness Task Force, e aqui salientamos o papel da Agência Europeia de Defesa. O roteiro para a implementação do livro branco também vai permitir alinhar melhor os objetivos dos Estados-membros e monitorizar os progressos. Quanto a marcos e milestones, acho que é útil ir quantificar a percentagem de equipamento de defesa produzido na Europa e comparar com períodos anteriores, em particular comparar com períodos anteriores ao lançamento do mecanismo SAFE para ir ver a eficácia das medidas e dos instrumentos que temos à nossa disposição. Sobre o apoio à Ucrânia, a posição do nosso país tem sido já repetida várias vezes nesta comissão, em todas as comissões. Eu não me debruçarei exclusivamente sobre o assunto, mas sublinhar apenas que Portugal apoia a Ucrânia da forma que os senhores deputados sabem, para continuar a fornecer apoio militar, humanitário, de apoio económico e financeiro, e termino dizendo que Portugal naturalmente condena veementemente as violações dos espaços aéreos polaco, estónia e romeno pela Rússia, que suscitam sérias preocupações, e continuaremos a apoiar a estratégia de paz através da força para a Ucrânia. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Secretária de Estado, pela sua intervenção. Passamos agora para a primeira ronda, onde os grupos parlamentares naturalmente farão as suas intervenções e colocarão as suas perguntas no final da ronda à Sra. Secretária de Estado. Terá o tempo correspondente para responder uma o que ronda diz. E eu respondo no fim, é isso? Ok, obrigada. É isto tudo, é isto tudo. Obrigada. Para abreviar. Muito obrigada.
Passo então a palavra para o Grupo Parlamentar do Chega, que dispõe de 7 minutos e vai dividir este tempo entre o Sr. Deputado Pedro Correia e o Sr. Deputado Rodrigo Taixa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Sobre a sua intervenção e sobre o futuro da defesa e o tema da Ucrânia, gostaria de começar por abordar 2 ativos que são estratégicos para a defesa dos nossos interesses e essenciais no uso da Corporate Diplomacy. Na noite de 9 para 10 de setembro, um raid composto por 23 veículos não tripulados russos ignorou a fronteira e entrou no espaço aéreo da Polónia. De modo a proceder à neutralização da ameaça, foi necessário o recurso a meios polacos e de outros Estados da NATO, o que aconteceu pela primeira vez na história da Aliança, com Varsóvia a acionar de imediato o artigo 4º do Tratado de Washington. Estes incidentes repetiram-se, como referiu, com outros países de leste europeu este mês. De facto, é irreversível a guerra de drones e a Ucrânia pede a construção de um muro de drones para retirar significativamente poder bélico aéreo à Rússia. A semana passada, com a 2ª Comissão da Assembleia da República, visitei o CEOM, na Península de Troia, no âmbito do exercício Repomus, e pudemos constatar que a indústria de defesa portuguesa especializada em veículos não tripulados está em crescente desenvolvimento, não somente ao nível da investigação e tecnologia, mas também no aumento significativo das linhas de produção. Tendo isto em conta, no apoio aos nossos aliados, de que forma pensa o Governo utilizar os nossos instrumentos, o nosso conhecimento e programas militares para apoiar os nossos Estados-membros do flanco oriental europeu que enfrentam ameaças crescentes? E qual a posição do Governo para fazer incrementar a produção nacional e, afirmativamente, quais as medidas concretas que estão a ser tomadas nesse sentido? Relativamente ao segundo ponto, ainda dentro destes ativos, a guerra energética. A energia como arma de guerra no conflito da Ucrânia é um tema que, infelizmente, tem sido colocado num plano secundário e sem ser visto com a devida preocupação. O secretário de Estado da Energia norte-americano, Chris Wright, afirmou no mês passado, em Bruxelas, que a União poderia dispensar o gás russo dentro de 6 a 12 meses, substituindo pelo gás natural liquefeito dos Estados Unidos, uma alternativa ao gás fóssil. Enquanto os Estados Unidos aumentam a pressão sobre a Europa de modo a cortar receitas exportadoras de Moscovo e de modo a acelerar o fim da guerra com a Ucrânia, o Comissário Europeu da Energia, Dan Jorgensen, disse no encontro com o seu homólogo americano aquilo que semanas mais tarde afirmaria na Conferência PESC-PCSD em Copenhaga, no último dia, na sessão 4, na qual o Sr. Deputado Paulo Muniz fez uma notável intervenção com a devida vénia sobre infraestruturas críticas e energia. O Comissário Europeu, Dan Jorgensen, afirmou que era inaceitável que a União continuasse a importar energia russa, mas que, contudo, a eliminação gradual até 2028 era ambiciosa e garantiria que os países da União não viessem a enfrentar picos de preços de energia ou escassez de fornecimento. Na sequência deste encontro, a Presidente da Comissão, von der Leyen, disse que também que estava a considerar uma eliminação rápida dos combustíveis fósseis russos como parte das novas sanções contra Moscovo, mas sem especificar como Bruxelas iria fazer isso. Da parte do Governo, e aqui coloco a questão à Sra. Secretária de Estado, qual a posição nesta matéria sobre o gás liquefeito americano e se o Governo quer apostar nesse ativo nacional, o Porto de Sines, para que este possa ser uma base logística de todo esse novo plano estratégico de energia para a Europa. Concluo, Sr. Secretário de Estado, apenas para referir o day after que estamos a viver, de uma declaração histórica proferida ontem na Casa Branca, que pode vir a ser a solução para o conflito do Médio Oriente. Da parte do Chega, a condição para o início de um cessar-fogo duradouro seria a libertação total de todos os reféns. Perante a fraqueza da Europa e de alguns dos seus líderes, que reconheceram o Estado da Palestina com 0 resultados práticos, temos que enaltecer este acordo abrangente, imposto pelos Estados Unidos, o qual foi feito com a participação de muitos países da região, como a Arábia Saudita, a Jordânia, a Turquia, e também o regresso e a expansão dos acordos de Abrão. Tal como eu sempre referi nas minhas intervenções nesta casa e também na Conferência Pesca em Copenhaga, envolvendo os 4 países iniciais, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Sudão e Marrocos, e alargando agora à Arábia Saudita, tendo o potencial para vir a abranger outro gigante árabe, o Egito, e também a Líbia, e já incluindo agora outros países muçulmanos não árabes, como a Indonésia. Senhora Secretária de Estado,
Tenho pena que o Governo tenha feito mau uso do seu soft power, optando por ficar, neste caso, do lado dos fracos, supostamente em troca de um fraco lugar como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. Muito obrigado. Tem a palavra o senhor deputado Rodrigo Teixa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Vamos lá ver se eu consigo ser breve, até porque o tempo que me deixaram não foi muito. Ao Sr. Secretário de Estado, para dizer que em março deste ano ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro afirmar que o plano que a Comissão Europeia apresentou para reforçar o investimento em defesa é equilibrado e que apresenta boas soluções, mas que Portugal não precisava deste plano. Um posicionamento estranho, se não utópico, considerando o desinvestimento na defesa ao qual Portugal foi sujeito nas últimas décadas, fazendo o país refém do obsoleto, com o seguinte cenário a exemplo. Viaturas blindadas de transporte de pessoas M113 que fazem parte da Brigada Mecanizada a completarem 40 anos, os aviões F-16 a caminho dos 30 anos de serviço, 34 carros de combate vulgo tanques, sendo que apenas uma pequena parcela está operacional, entre outros itens. Ora, é um alívio saber que na semana passada o Ministro das Finanças anunciou que o Governo pretende utilizar a totalidade das verbas do Instrumento de Ação para a Segurança na Europa, o SAFE, no valor de cerca de 6 mil milhões. O que, no nosso entendimento, vem um pouco atrasado, vista a urgência do nosso contexto geopolítico e o posicionamento geoestratégico de Portugal, e é por isso que o Chega, logo em julho deste ano, apresentou um projeto de resolução com vista ao aproveitamento do SAFE. Considerando que o horizonte temporal de execução do programa de reequipamento das Forças Armadas, que será financiado pelo SAFE, vai até 2035, pergunto por isso qual o plano de execução deste programa e se o Governo está efetivamente a colmatar esta precariedade na defesa com a urgência devida. Além disso, pergunto também como ou se o Governo pretende fazer bom uso de outras ferramentas como o Programa da Indústria de Defesa Europeia, o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, entre outros, para alavancar Portugal no domínio em questão. E, por último, Sr. Secretário de Estado, se perante a intenção europeia de um maior envolvimento dos Ministros da Defesa no processo de supervisão política e coordenação da segurança e defesa europeias, o Governo como pretende assegurar a defesa do interesse nacional através deste maior envolvimento. Muito obrigado, dentro do tempo que foi possível. Obrigado, Sr. Deputados. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que dispõe de 8 minutos, ao Sr. Deputado Ricardo Carlos. Muito obrigado, Sr. Presidente, caras colegas deputadas, caros colegas deputados, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou começar a minha formulação com duas notícias que saíram ontem na Lusa. Uma relativa à Roménia, onde novamente a Roménia detectou outro drone alegadamente russo, e em que o seu Ministro da Defesa diz precisamente que temos que mostrar força. E relativamente à Roménia diz mesmo que somos vizinhos da guerra e, como costumamos dizer, infelizmente podemos ver a guerra da nossa varanda, de vez em quando vemos um drone a cair. E que temos mesmo, efetivamente, de mostrar força e dissuadir a Rússia. Mas indica que existem alguns problemas, nomeadamente ao nível da legislação, para que seja possível e eficiente abater drones, neste caso, que são o principal problema relativamente àquilo que é o sistema que torna vulnerável o espaço aéreo. E, nesse sentido, questionava se há necessidade de alguma adaptação da legislação europeia neste sentido. E a segunda notícia prende-se com a Alemanha, em que ontem o chanceler alemão proferiu as seguintes palavras que passo a citar: não estamos em guerra, mas já não estamos em paz. Precisamos de fazer muito mais pela nossa segurança. Portanto, aquele que é o país mais populoso e a maior economia da União Europeia, o seu chanceler a dar nota de que já não estamos em paz, o que é bastante relevante daquilo que é a dificuldade atual. E fala naturalmente daquilo que são os drones que alegadamente vêm da Rússia e daquela que é a dificuldade de abater um drone de apenas 8 metros de comprimento.
E assim sendo, perante este contexto, nós tivemos conhecimento nas últimas semanas de uma série de drones e também caças russos que entraram em espaço aéreo da Polónia, da Estónia, da Dinamarca, aeroportos encerrados em mais do que uma capital europeia, inclusivamente o governo dinamarquês a dizer que aquilo que foi visto foi o ataque mais sério contra as infraestruturas críticas da Dinamarca. Tivemos também problemas relacionados com voos, nomeadamente um voo onde viajava a Presidente da Comissão Europeia, em que houve problemas com o GPS da aeronave, tendo ficado sem GPS. O mesmo aconteceu também num voo da Ministra Espanhola, Margarita Robles, também com um problema similar. Tendo a Polónia, perante isto, já invocado o artigo 4º do tratado, estabelecendo, que neste caso estabelece que os países da NATO devem consultar-se sempre que considerem uma ameaça à sua integridade territorial, política ou de segurança. Parece-me relativamente evidente que a Rússia tem tentado enfraquecer a união dos países da Europa, tem tentado enfraquecer aqueles que são os aliados da Ucrânia nesta guerra que já dura há praticamente 1.300 dias. Perante isto, Sra. Secretária de Estado, questiono se podemos ter alguma expectativa que no Conselho se possa chegar a algum consenso objetivo e se calhar um bocadinho mais pesado à altura da gravidade da situação para ela poder ser combatida e como. E se considera também que a pressão russa sobre Estados como a Estónia, a Polónia, a Roménia, a Dinamarca visa a testar a coesão da NATO e também a possível reação dos Estados Unidos, visto que nos parece que estes testes estão cada vez mais próximos de originar um conflito. Depois, também recentemente, e na sequência destes casos, a Comissão Europeia referiu a intenção de construir um sistema de defesa contra drones, aliás, como já aqui foi referido, um projeto que já sabemos contará com alguns membros de leste, da fronteira leste da União Europeia, mas também, por exemplo, com a Dinamarca, mas que em contrapartida, países como a Hungria ou a Eslováquia, que também partilham a fronteira leste, não fazem parte deste projeto. E eu questionava se já existe alguma informação relativamente à prática na prática deste muro de drones e qual poderá ser a posição de Portugal neste sentido. A Sra. Secretária de Estado já disse ainda há pouco que acha que a estratégia deve ser de todos os Estados-membros e não apenas daqueles que estão na fronteira leste, e sendo Portugal também um país de fronteira da União Europeia, como é que nos devemos comportar neste projeto, e nomeadamente se estamos no pelotão da frente ou não, qual é que será o nosso papel. Depois, relativamente a planos de financiamento de defesa, a Comissão Europeia propôs ainda este ano o pacote Omnibus Prontidão da Defesa, que basicamente fala em simplificação de regras de investimento, fala em acelerar o desenvolvimento de capacidades e de infraestruturas, no sentido de alcançar até 2030 os níveis de prontidão. Portanto, estamos a falar de quê? No longo prazo, inovação tecnológica, competitividade, desenvolvimento regional, crescimento económico e, de uma forma objetiva, gastar melhor, trabalhar em conjunto e potenciar aquelas que são as empresas europeias. A mesma questão, a mesma situação relativamente ao ReArm Europe, que também pretende impulsionar o financiamento da defesa e também com maior flexibilidade financeira, e também que já falámos aqui, o plano do SAFE, que tem cerca de 150 mil milhões de euros, e também o apoio do Banco Europeu de Investimento em projetos neste sentido. Eu assim questionava se, ao abrigo do SAFE, se Portugal, porque penso que até dia 30, no regulamento é 30 de novembro, tinha que entregar uma proposta oficial, ou melhor, um pedido de assistência oficial, se esse pedido de assistência efetivamente já foi entregue de forma oficial e se é acompanhado ou não pelo plano de investimentos. E questionar se estes planos, que estão atualmente disponíveis, não poderão ser a alternativa para que Portugal possa investir realmente em defesa sem estar a abdicar daquilo que são os seus importantes direitos sociais e apoios sociais que são para nós fundamentais. E também questionar se para Portugal, e aqui
se calhar de um ponto de vista, não tanto dos assuntos europeus, mas de um ponto de vista mais económico, mas ligado com esta questão, se efetivamente a indústria de defesa associada aos drones, se não pode ser um potencial gigante na economia portuguesa, para estarmos ligados a uma economia de futuro, uma economia com elevado valor acrescentado e que possa colocar Portugal no pelotão da frente do crescimento económico europeu. Obrigado. Ao grupo parlamentar do PS, que dispõe de 7 minutos, ao Sr. Deputado João Torres. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado e todas e todos os deputados aqui presentes. Estas audições têm sempre uma certa perspectiva de complexidade e até de ingratidão para os secretários de Estado dos Assuntos Europeus, porque em função da agenda de cada Conselho Informal há muitas perguntas específicas que são também colaterais a outras áreas temáticas. E, portanto, eu farei naturalmente algumas questões divididas em duas partes, mas procurarei ter uma abordagem temática, mas também numa acessão europeia. Bom, nós sabemos, pela carta convite do Presidente do Conselho Europeu, que o que estará em causa nesta reunião, que é uma reunião informal, portanto não é uma reunião onde se vai alcançar nenhum acordo formal, isso acontecerá eventualmente no Conselho do final do mês de outubro, previsto para o final do mês de outubro, em Bruxelas, mas os temas fundamentais são, de facto, o reforço da defesa comum europeia e o apoio à Ucrânia. E é, de facto, este momento absolutamente decisivo, até por aquilo que disseram os outros deputados que já tiveram a oportunidade de intervir. Nós hoje estamos confrontados com novas ameaças. A declaração de ontem do chanceler alemão é muito exemplificativa dos desafios que temos enquanto União Europeia. E existe uma escalada da guerra na Ucrânia. Sabemos que isso acontece pela utilização intensiva de meios aéreos, tripulados ou não tripulados, que já invadiram o espaço aéreo europeu e da NATO. E sabemos também que hoje se equaciona que, por exemplo, se possa fornecer à Ucrânia meios de combate que até agora ainda não teve a possibilidade de dispor. Tem-se falado, por exemplo, dos mísseis Tomahawk, produzidos nos Estados Unidos da América, e toda essa narrativa é uma narrativa clara de uma escalada de conflito e de tensão. Portanto, estarão em cima da mesa temas como a entrega rápida e o desenvolvimento conjunto de capacidades militares, o reforço da retaguarda leste, a governação e supervisão política desta política comum e um tema que é crucial, que é a coordenação entre Estados-membros. E há um aspecto que eu penso que ainda não foi aqui mencionado, mas que é da maior importância, é que existe a expectativa de que a Comissão Europeia, que participará também neste Conselho Informal, através da senhora Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, está previsto que se apresente, portanto, no dia 1, já amanhã, um plano para reforçar a segurança e a defesa da União Europeia até 2030. E este poderá ser, de facto, um dos aspectos mais importantes, e é também para isto que servem os conselhos informais, é para fazer abordagens iniciais, aproximar posições numa lógica informal, para depois poderem ser formalizadas decisões com um caráter mais vinculativo e efetivo. Isto vai ser um documento estratégico que vai identificar as lacunas a que a Secretária de Estado já se referiu, prioridades de investimento, metas conjuntas e, portanto, uma peça essencial para o futuro e que será seguramente muito debatida também aqui na Assembleia da República, quer nesta Comissão, quer na Comissão de Defesa Nacional. E, portanto, sobre esta abordagem geral, eu tinha duas questões para lhe colocar. Como é que o governo português se vai posicionar para garantir e assegurar que este reforço da capacidade militar europeia é conduzido de forma equilibrada, reforçando a autonomia estratégica da União, sobre a qual penso que estamos todos de acordo, mas em plena coerência também com a NATO. Ou seja, como é que o plano de reforço das capacidades militares na Europa e também de reforço das capacidades militares da NATO se coaduna sem dispersão de recursos. E a segunda questão,
tem a ver com algo que também já referi, que tem a ver com a possibilidade de fornecimento de meios, equipamentos e recursos militares que até hoje ainda não foram disponibilizados à Ucrânia, mas sobre os quais existe já uma, pelo menos, especulação muito forte e a pergunta que lhe coloco é como é que o governo português se posiciona perante essa possibilidade, atendendo ao crescendo das provocações russas e o debate que está também em curso na NATO a este respeito. Depois, numa segunda dimensão, que tem mais a ver com perspectivas institucionais, orçamentais e também sociais, que é um tema que eu acho que nós, Portugal, devemos manter sempre na agenda política, eu gostaria de sublinhar que todo este reforço de capacidades militares e este investimento muito significativo, através do financiamento de 800 mil milhões de euros, 150 mil milhões de euros no programa SAFE, e, portanto, com várias janelas, se me permite a expressão, como é que isto se coaduna com as dimensões da governação democrática, da sustentabilidade orçamental, mas sobretudo com outra matéria, que é a igual priorização, se não até superior, de outras matérias que dizem respeito a todos nós europeus, como é o caso das políticas de coesão, as políticas de solidariedade, as políticas de coesão social e políticas de coesão territorial, que são fundamentais para o nosso país, como sabemos, e que podem também sofrer algum agravamento por via do alargamento da União Europeia, que é uma questão que também está sempre presente e será debatida neste Conselho informal. Nós estamos num momento, a União Europeia está num momento de charneira, com a perspectiva de alargamento desde logo aos Balcãs Ocidentais, como é público, também as expectativas que foram geradas e bem em relação à Ucrânia, mas é importante clarificar, e que a senhora Secretária de Estado assim o possa fazer, clarificar a posição de Portugal em relação a estes dois domínios. Porque nós temos de compatibilizar mesmo a solidariedade externa, que também é interna, porque é a Europa e a União Europeia que estão em causa, mas também a responsabilidade interna perante o momento político e o contexto geopolítico que estamos a viver e a atravessar. E, portanto, é preciso, temos de ser capazes de responder às necessidades das populações, mas simultaneamente de reforçar a nossa capacidade militar. Este tipo de processos não se faz sem o apoio das pessoas, não se faz sem o apoio popular e uma compreensão muito dedicada por parte das comunidades. E, portanto, deixaria-lhe duas questões na sequência do que acabei de enunciar. A primeira é como é que o governo português procura equacionar e defender e pugnar pela compatibilização entre o reforço da defesa do comum e as demais prioridades da União, designadamente ao nível da competitividade e da coesão. E uma segunda questão é muito simples, tem a ver com qual é, ou com qual deverá ser, ou se há uma evolução desse ponto de vista, da posição Senhor portuguesa, deputado, mesmo para tempo. terminar, no que diz respeito à adesão da Ucrânia, tendo em conta os eventuais riscos de frustração política e social que um calendário pouco realista pode gerar e que todos nós seguramente queremos evitar. Peço desculpa pelo atraso. Obrigado, Sr. Deputado. João Torres, passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que dispõe de 6 minutos, e tem a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e os demais deputados presentes aqui na Comissão. E sobre o tema deste Conselho informal, conforme já foi sublinhado, parece que existe algum consenso dentro desta sala. Também é bom que a Sra. Secretária de Estado saiba que esse consenso existe e, portanto, eu penso que a melhor maneira em que nós podemos ajudá-la no papel que vai ter de desempenhar é oferecendo-lhe, se calhar, alguns elementos de reflexão. Porque, de facto, estamos num momento charneira, quer dizer, já estamos num momento de charneira há algum tempo na Europa, não é? Mas continuamos a obter várias confirmações subsequentes daquilo que se está realmente a passar. Neste momento, a Rússia está a testar muito a coesão da NATO. Mas também é verdade que não é a primeira vez que o está a fazer, portanto, agora é muito mais evidente, mas Portugal tem lidado com incursões no seu espaço marítimo, por exemplo, e isso representa riscos não só a Portugal, mas também para a Europa, visto que temos cabos submarinos, ligações por via submarina que são muito importantes do ponto de vista europeu. E sobre isso também, como à parte, gostaria de saber
também que se o Governo perspectiva ou vai perspectivar também a defesa dos nossos cabos submarinos também nessa nova estratégia que se está a procurar desenvolver ao nível da União, porque embora não seja diretamente do flanco oriental, é uma debilidade que pode ser explorada pela Rússia e a Rússia tem demonstrado que tem a capacidade de o fazer, e isso pode ser um problema. E depois, diria que a questão que se levanta agora para Portugal é realmente qual é o seu papel, porque este conflito envolve mais diretamente vários países que estão no leste, portanto, digamos, de França para o leste europeu. Portugal está mais distante, é uma economia que tem os seus desafios, do ponto de vista de defesa é um país que não é pujante, não é? E, portanto, temos de fazer a pergunta, olhar para dentro e pensar, então, o que é que nós temos que pode realmente contribuir para a segurança europeia. Diria que a segurança marítima é um pilar importante. Ao nível dos drones também podemos ter capacidades interessantes, mas realmente o que eu gostaria de saber é o que é que Portugal pretende, do ponto de vista da sua complementaridade face aos restantes países europeus, o que é que pretende assumir na sua função nesta nova dinâmica que estamos a procurar construir. Ora, isto será muito difícil, porque, sendo a defesa uma área de soberania por excelência, todos os Estados gostam de possuir todas as capacidades possíveis. Mas aquilo que estamos a verificar é que cada um terá de fazer escolhas e cada um terá de escolher aquilo que quer fazer no âmbito da defesa europeia. E depois há ainda um aspecto sobre o qual eu gostaria de ouvir e que penso que ainda não foi referido, porque estamos a falar de uma componente intergovernamental, estamos a falar de uma tentativa de coordenação ao nível de defesa entre os vários Estados-membros. Isso é muito difícil. A NATO era, por excelência, a aliança que nos permitia fazê-lo. Estando a fazê-lo fora da NATO, estamos a caminhar por estradas desconhecidas. E ainda não sabemos como é que seguiremos em frente. Por isso, eu diria que a pergunta mais importante que aí vem, muito mais do que o estabelecimento das metas, sejam elas metas finais ou metas intercalares, conforme referiu há pouco, é quem é que acompanha as metas. E justamente um dos itens que vem na agenda da Carta Convite é a governação. E passo a citar: de que forma podemos assegurar uma supervisão política e uma coordenação eficientes, em especial para detectar lacunas em matéria de capacidades e medir os progressos, inclusive através de marcos de referência, e de que forma podemos, nomeadamente, reforçar para esse efeito o papel dos ministros da Defesa no Conselho. E eu gostaria de saber exatamente quem é que vai fazer este acompanhamento, se serão todos os ministros em conjunto, como é que isto funcionará, porque se não conseguirmos ter assegurar que esta supervisão e que o governo de todos estes programas funciona de forma coesa, então acabamos por voltar à estaca zero, por mais recursos que dediquemos a este tema. E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a todas estas questões, passo então a palavra à Sra. Secretária de Estado, que dispõe de 49 minutos para responder a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. E tenho a informação que a mesa lhe oferece mais 28, se não tiver tempo. Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada por todas as perguntas que foram postas aqui. Eu de facto, como eu indiquei inicialmente, e como já sabem, tenho de facto de ir viajar para o sítio onde decorrerá a reunião que estamos a falar aqui hoje, e portanto tenho esta limitação de tempo, mas penso que conseguirei, no tempo que ainda tenho, responder às perguntas que me foram aqui colocadas. E gostava de começar por salientar, de facto, que parece haver uma coesão, digamos, um consenso aqui a nível da Assembleia da República que no que diz respeito a estes temas, e é muito importante que isso aconteça, de facto, porque é uma prioridade do Governo conseguir responder ao desafio que a situação geopolítica nos coloca. E isso só se faz quando há um apoio abrangente da sociedade e muito visivelmente aqui do Parlamento, obviamente, que é especialmente importante. E por isso eu queria agradecer as perguntas que me colocaram, algumas sugestões que fizeram, e vou responder
por ordem das perguntas que me puseram, então, para tentar responder a todos de forma individual. E gostava de começar com as perguntas do Sr. Deputado Pedro Correia do Chega. E vou já responder às perguntas sobre o que o Sr. Deputado fez algumas perguntas, nem todas têm a ver com o que se vai tratar na próxima reunião, e gostava de começar mesmo por aí, Sr. Deputado. A questão do reconhecimento da Palestina. Eu nem sei bem como é que é de começar isto, porque a questão que pôs foi de tal forma pouco razoável. A questão do reconhecimento da Palestina resulta de vários fatores que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros explicou de forma muito clara na própria intervenção que fez na véspera da reunião das Nações Unidas, na semana passada. E tem a ver com a situação atual em que se encontra Israel e a Palestina, a perspectiva de não haver mais intervenção do Hamas, a perspectiva de reforçar a capacidade da autoridade palestiniana, a perspectiva dos países árabes reconhecerem Israel, e perante todas estas circunstâncias, e a circunstância trágica de haver uma guerra, neste momento com perdas elevadas de vidas no território, foi por esses motivos que Portugal reconheceu a Palestina. Não há outros, Sr. Deputado. E, portanto, eu quero deixar isto muito claro, que é para depois não andarem... Embora este tema, e eu só lhe estou a responder, eu não responderia noutras circunstâncias, mas eu quero deixar isto muito claro. Isto não é um tema que vai ser tratado amanhã, mas eu quero deixar isto muito claro, porque o Governo é responsável. E é um Governo que toma uma decisão com base em critérios concretos. E em critérios que, na nossa opinião, justificam que se reconheça o Estado. Depois pôs-me ainda ao Sr. Deputado a questão sobre se Portugal apoia a proposta do Presidente Trump. Existe uma intervenção pública do Sr. Primeiro-Ministro, que escreveu um post no X a falar sobre os tópicos da proposta do Presidente dos Estados Unidos fez e sobre o apoio de Portugal a uma proposta desta natureza que permita que haja, de chegar ao fim desta guerra que é trágica. Eu só queria deixar muito claro que a alusão, a insinuação que o Sr. Deputado fez não é real, sobre as motivações que estariam por trás do reconhecimento da Palestina. Sobre as questões, agora sim, que têm a ver com a questão das violações do espaço aéreo e a forma como Portugal se está a preparar ou está a apoiar os Estados-membros. Portugal, como eu referi na minha intervenção inicial, tem sido muito vocal e tem referido várias vezes que rejeita estas incursões, que as considera inaceitáveis e até chamámos o representante, o embaixador que está cá, o embaixador russo, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nós temos uma enorme preocupação com esta situação e temos manifestado esta preocupação em todos os locais onde o devemos fazer. Sobre a indústria, vários dos senhores deputados colocaram a questão da indústria de defesa portuguesa e, em particular, a questão dos drones. Eu tive a oportunidade de dizer na minha intervenção inicial, mas repito, porque é de facto relevante, Portugal tem, para além de outras áreas, e eu falei e nós manifestámos interesse em participar em áreas de mísseis e defesa aérea e sistemas de artilharia, mas Portugal tem naturalmente, como os senhores deputados sabem bem, uma liderança em sistemas de drones e, portanto, com uma fábricas em concreto a trabalhar nesta área e, portanto, Portugal tem oferecido, digamos, como oportunidade para apoiar os outros Estados-membros e oportunidade até para apoiar as indústrias neste âmbito de outros Estados-membros, tem oferecido as suas capacidades porque são, de facto, liderantes e são reconhecidamente liderantes. Os restantes Estados-membros conhecem a nossa capacidade em termos de drones e valorizam a nossa capacidade em termos de drones. E também eu já referi este exemplo, mas aproveito aqui para repetir, do caso do desenvolvimento de drones subaquáticos no quadro desta Maritime Capability Coalition, que é um esforço importante, um reforço importante que nós estamos a dar de apoio à Ucrânia e que demonstra também a nossa capacidade nesta área. Sobre
O Sr. Deputado Rodrigo Taxa referiu a questão do SAFE e o Sr. Deputado do PSD também, e eu vou referir com mais detalhe mais para a frente. Mas aqui, se calhar, a primeira coisa que cumpre dizer é que o plano, o Governo já fez o pedido de acesso ao SAFE. A questão que se punha no acesso ao SAFE era só uma, é que, no fundo, Portugal tem uma capacidade de financiamento muito positiva, porque beneficiamos de taxas de juros sobre a própria dívida portuguesa bastante baixas, bem, em particular face a períodos mais difíceis da nossa história, mas atualmente a nossa posição, a nossa estabilidade macroeconómica, a forma como temos gerido as contas públicas, a confiança que os mercados têm na capacidade financeira portuguesa e na capacidade das finanças públicas portuguesas, significa que, de um ponto de vista meramente de custo de dívida, a posição de Portugal é muito favorável. Portanto, nós recorremos ao mecanismo SAFE, mas, na realidade, o nosso custo de dívida também é muito baixo. Portanto, a questão que se punha era esta, mas o Governo, e bem, na minha opinião, decidiu fazer este pedido de acesso ao instrumento SAFE e o plano ainda não é público, ainda não é conhecido, será divulgado e, enfim, o que for passível de ser divulgado será feito no final de novembro, quando estes planos têm que ser entregues para haver uma coordenação dos esforços de reforço de capacidade na área da defesa. O Sr. Deputado Ricardo Carlos falou, e bem, também sobre a questão, sobre as questões cada vez mais... peço desculpa, peço imensa desculpa. Não, eu chamei... Pronto, eu peço desculpa, eu posso ter confundido, mas eu acho que estou certa, que é o Sr. Deputado Rodrigo Taxa e o Sr. Deputado Ricardo Carlos, certo? Muito bem, muito bem. Referiu, e bem, as questões relacionadas com, de facto, esta circunstância que nos encontramos de haver destas incursões, algumas que são reconhecidamente e já oficialmente, digamos, reconhecidas como sendo da Federação Russa, e outras sobre as quais persistem dúvidas. E estas incursões são, de facto, muito preocupantes. O Governo está muito preocupado e tem manifestado o seu apoio aos Estados-membros que têm sofrido essas incursões e trabalhará no sentido de reforçar, enfim, as medidas que sejam necessárias para evitar esta situação, porque, repare, eu mais para a frente vou falar sobre a relação entre NATO e União Europeia, porque eu acho que não existe aqui nenhuma contradição, mas o ponto fundamental é que nós estamos nesta região numa situação de alerta, em que temos de estar preparados, e isso não há mais pequena sombra de dúvida. Sobre os níveis de prontidão e os planos que o Sr. Deputado referiu o SAFE, referiu o ReArm Europe, o plano de investimento. Nós sabemos, eu já estive aqui numa audição a falar sobre o plano geral, que implica vários aspectos. Já falámos aqui sobre o SAFE, também implica a derrogação, portanto, permitir uma derrogação das cláusulas do Pacto de Estabilidade para permitir um aumento da despesa em defesa. Também permite que o Banco Europeu de Investimentos possa fazer investimentos na área da defesa que antes não era possível, dado as suas orientações estratégicas e a sua especificidade. Também é possível, e aqui a União Europeia conta muito com o interesse maior do setor privado e que a União de Poupanças e Investimentos também permita angariar mais capital para estas áreas da defesa. Portanto, eu diria de uma forma geral e medidas destas todas que Portugal apoia, que Portugal tem estado sempre numa posição construtiva e de apoio a instrumentos que permitam fazer duas coisas. Por um lado, reforçar a defesa. Por outro, ao reforçar a defesa, fazê-lo de forma que possa beneficiar a indústria de defesa europeia. Indústria essa que em Portugal também esperamos que seja beneficiada. E no caso concreto temos algumas áreas onde somos especialmente liderantes e esperamos que essas empresas nesses setores e outros, mas essas nesses setores talvez tenham resultados mais imediatos, mas o facto é que esperamos que essa indústria também possa beneficiar
deste esforço conjunto que estamos todos a fazer para reforçar o que é cada vez mais, obviamente, fundamental, que é reforçar a defesa da União Europeia. O Sr. Deputado também tinha falado sobre a questão do SAFE e, pronto, de facto, 30 de novembro é a data em que teremos que entregar os planos. O Sr. Deputado falou, e falou também o Sr. Deputado João Torres, sobre a questão dos direitos sociais. Eu gostava de dedicar aqui um bocadinho de tempo a esta questão. Direitos sociais, coesão territorial, políticas de coesão social e territorial. Eu acho que é muito importante, enfim, estes temas são de facto muito importantes, porque é importante transmitir e ser muito claro sobre a forma como o Governo está a olhar para estas questões. Em primeiro lugar, tudo o que tem a ver com defesa e segurança, bom, há aqui vários, eu acho que há vários tópicos, estas questões que me põem têm vários tópicos que são importantes referir. Em primeiro lugar, a primeira coisa a dizer de forma muito clara é que a preocupação do Governo com a coesão social, territorial, com as políticas de desenvolvimento económico nos territórios mais desfavorecidos, as políticas de proteção social, não são e não serão prejudicadas pelo esforço que estamos a fazer adicional no sentido de reforçar a defesa e a segurança. As políticas de defesa e segurança incorporam defesa, tout court, digamos, defesa em termos de instrumentos de defesa, etc., incorporam também uma dimensão muito relevante de segurança, incluindo no âmbito dos critérios da NATO. E, em particular, os temas de segurança são temas que são especialmente relevantes para as áreas e para os nossos territórios que beneficiam neste momento mais de fundos de coesão. Porque estamos a falar de defesa contra tornar as nossas economias e as nossas sociedades mais resilientes contra todo o tipo de choques, não é? E, tipicamente, é verdade que há os nossos territórios, sobretudo territórios em áreas que tipicamente beneficiam de coesão, têm sofrido grandes choques também, seja eles por questões climáticas ou outras. E, portanto, quando falamos de uma maior resiliência da nossa sociedade, falamos também da defesa desta coesão de todo o território. Portanto, este eu acho que é o primeiro ponto geral e quase estratégico que é importante dizer. O segundo ponto é que uma grande parte destas indústrias produz bens para o setor da defesa e para, enfim, ações concretas de defesa, mas também tem, muito frequentemente, utilizações civis. E isso é muito importante porque podem também, através dessa via, beneficiar toda a sociedade. E beneficiar a nossa produtividade e competitividade. Algumas destas áreas vão contribuir para reforçar a competitividade e a produtividade da economia europeia e, em particular, da economia portuguesa, também, que naturalmente nos interessa aqui especialmente. Por isso, eu diria que essa preocupação, sendo compreensível, acho que será ultrapassada quando for, à medida que nós vamos reforçando a despesa e os investimentos e que captamos investimento em Portugal e no estrangeiro para a indústria da segurança e da defesa em Portugal, vai se tornar óbvio que isso contribui também para a coesão territorial, social, ou pode contribuir para a coesão territorial, social e económica. E é esse esforço e é esse o objetivo do Governo. O objetivo do Governo é fazer com que do Governo, e eu posso dizer até dos restantes Estados-membros, é que este esforço que estamos a fazer adicional a investimentos em indústrias de defesa beneficie a indústria europeia para isso ter resultados concretos em termos de emprego, em termos de economia, em termos de coesão territorial e social. E é esse o esforço que iremos fazer. Sobre a coordenação, e aqui vários senhores deputados falaram sobre a questão de NATO, a coordenação entre a Europa e NATO. Não acho, na minha perspectiva, que uma coordenação a nível europeu impeça a coordenação a nível da NATO. Aliás, não é isso que se está a verificar. Não é impeditivo e até pode ser... Repare, esta coordenação a nível europeu também nos permite, de forma mais fácil,
no diálogo com os outros Estados da NATO, com os outros Estados-membros da NATO. Eu acho que existe aqui grandes vantagens, sem questionar a soberania de Portugal nestas áreas. Uma coordenação maior permite-nos, entre nós, Estados-membros da União Europeia, também nos facilita a coordenação com os restantes Estados-membros da NATO. E, portanto, eu acho que é este esforço conjunto vai contribuir para haver uma maior racionalidade nos investimentos e nas aquisições de material, haver uma maior racionalidade na forma como implementamos as ações, como estamos no terreno, vai reduzir os custos, é um facto. Parece-me bastante óbvio que uma coordenação a nível de compras, de uma forma mais racional de fazer as compras e de fazer os planos, permite reduzir os custos dos equipamentos. Já temos sentido, e os senhores deputados, depois não sei se têm a oportunidade de falar com... Eu, quando era deputada, também ia muitas vezes a reuniões interparlamentares em outros países, e é muito óbvio para mim, nas reuniões que tenho com os meus colegas quando abordamos temas da defesa, em que, às vezes, nos sítios mais insuspeitos em que não estamos à espera, de repente percebemos que Portugal beneficia porque foi feita uma aquisição de um equipamento militar para o qual Portugal está a contribuir seja numa parte pequena ou numa parte maior desse material militar, e acabamos por beneficiar diretamente em termos de emprego, de fundos que vêm para a empresa, de lucros para uma empresa, e até às vezes em regiões do país que estão mais afastadas do litoral. Portanto, eu tenho sentido que, à medida que se começa a sentir esta maior coordenação e que começamos a falar disto em vários âmbitos e a nível de vários membros do governo diferentes, sente-se que esta coordenação beneficia todos e, em particular, tem beneficiado Portugal em questões concretas, em empresas concretas, em empregos concretos. E, portanto, eu acho que temos aqui eu acho que pode haver um efeito muito positivo, mas, enfim, naturalmente que estas coisas só se saberão à medida que os projetos vão avançando. Disse o Sr. Deputado, falou o Sr. Deputado, e bem, sobre a questão da adesão da Ucrânia e o alargamento em geral. A questão da adesão da Ucrânia é importantíssimo no quadro das garantias de segurança que damos à Ucrânia, e eu também penso que já tenho referido várias vezes a posição do Governo, mas é uma ótima oportunidade para reiterar. Portugal apoia a adesão da Ucrânia, Portugal apoia o alargamento da União Europeia aos Estados-membros que estão neste momento ativamente a querer essa adesão. Recentemente estive em Bruxelas em mais uma reunião intergovernamental com a Albânia, que já tinha fechado vários clusters e está a preparar-se e como na altura, há umas semanas, ia abrir um novo cluster. As negociações estão a correr muito bem em vários Estados candidatos. No caso da Ucrânia e da Moldova, embora a Moldova não esteja propriamente em cima da mesa no Conselho, nesta reunião informal que terá lugar amanhã, o facto é que são 2 Estados-membros em circunstâncias políticas e no terreno extraordinariamente difíceis e que têm feito avanços notáveis em termos de reformas que estão a fazer para cumprir com os critérios e com os clusters e os capítulos do tratado e as exigências de pertencer à União Europeia. E por isso o que eu lhe posso dizer é que Portugal tem, à partida, uma predisposição muito positiva, mas o que nós temos assistido, o que eu em particular tenho assistido cada vez que tenho uma reunião intergovernamental, é que os esforços que eles têm feito são absolutamente notáveis e têm feito um trabalho absolutamente estrondoso para ir cumprindo, alguns Estados-membros, candidatos em particular, para chegar lá, e a Ucrânia em particular. E por isso o que eu lhe posso dizer é que Portugal continua a ser dos Estados-membros que favorece, por exemplo, é favorável a que a Comissão continue a avançar a nível técnico o mais rapidamente possível, e é o que a Comissão está a fazer, e depois possam... e que depois temos sido os Estados-membros que politicamente depois apoia que os clusters sejam aprovados o mais rapidamente possível a nível político, e portanto Portugal está de facto numa posição de grande apoio ao alargamento da União Europeia. E acho que isto é importante dizer aqui, porque em particular no caso da Ucrânia, isso também fará parte das garantias de segurança. Por fim, o Sr. Deputado Jorge Teixeira referiu o facto de haver um grande consenso, é verdade, eu acho que o Governo agradece, mas sobretudo eu acho que os portugueses agradecem porque é uma área em que tem que haver um consenso, porque
nós estamos numa situação muito complicada. Estamos numa situação desafiante. E nós temos que, de facto, ter uma posição, não só a nível da União Europeia, mas também a nível nacional, uma posição de responsabilidade face aos desafios que se nos colocam. E, portanto, eu acho que é muito importante o resultado aqui, em particular, desta audição. Referiu o Sr. Deputado o caso dos cabos submarinos. Eu aqui o que lhe posso dizer é que, dos cabos submarinos em Portugal, também há cabos submarinos no Báltico e que também, em tempos, há uns meses, também foram alvos de uns ataques ou de sabotagem, enfim, ainda é difícil perceber exatamente o que é que estava ali em causa, mas de facto é um tema também de segurança. Portugal, como lhe digo, nós, sem descurar da preocupação que existe com o flanco leste, que está exposto de uma forma muito óbvia, Portugal também tem sido sempre muito... tem estado de uma forma muito determinada a indicar que nós também temos áreas onde consideramos que é muito importante reforçar a defesa. E daí eu ter feito este comentário, nesta minha intervenção inicial, de Portugal defender a ideia de uma defesa de 360 graus. Nós temos de defender tudo, incluindo o flanco oeste, e nós, em particular, somos nós somos um Estado-membro que é de fronteira. E com isto, Sr. Presidente, eu penso que respondi à generalidade das perguntas. Eu estou mesmo muito, muito pressionada, mas... Ora... certíssimo. Ora, então vamos dar a sua intervenção por terminada, porque... sim. Estava aqui a dizer que nós tínhamos uma segunda ronda, mas que a senhora Secretária de Estado tem mesmo que dar por finalizado o seu tempo. E o Sr. Eduardo Pinheiro tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mesmo um comentário curto, se me permitissem, portanto era muito rápido, não ocupo sequer os 2 minutos, era só para pedir. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, vou ser muito breve e não preciso da resposta agora, mas fica a questão. É só, no fundo, na continuidade do que foi dito pelo deputado João Torres e da preocupação e da intervenção da Sra. Secretária de Estado, no que diz respeito à preocupação com a política de coesão social. A Sra. Secretária de Estado disse-o e admito naturalmente essa preocupação do Governo, no fundo, para conciliar tanto a despesa na defesa com a coesão social e do ponto de vista orçamental do país tem todas as condições para o fazer. A minha preocupação ou a nossa preocupação, a que deixo em cima da mesa, é não relativamente a este quadro de financiamento plurianual, mas relativamente ao futuro quadro de financiamento plurianual, a importância que tem, por um lado, o alargamento, que nós apoiamos, mas por outro lado também a despesa da defesa. Muito obrigada. Vou só dizer, o Sr. Deputado, isso será um tema que será debatido até ao final do ano e não, quer dizer, não se debate neste Conselho o quadro financeiro plurianual. Mas muito obrigada. Mais uma vez, a Comissão dos Assuntos Europeus agradece a presença da senhora Secretária de Estado e de quem a acompanha. Obrigado, Sr. Deputados, pelas vossas intervenções e dão então por encerrado este primeiro ponto e da ordem dos trabalhos. Faremos uma pausa de 5 minutos e até já.